João, capítulo 19, versículo 30. Facilita pregar, agora que o Vitor fez essa música com essa introdução maravilhosa. Quem aí foi tocado? Amém? Agora que ele já explicou um pouco, já ficou mais fácil pregar aqui. Já sabe o que está acontecendo nesse momento. Deus é bom. Nós estamos no domingo de Páscoa. E talvez vocês até estejam um tanto cansados de ouvir, né? Não é sobre o coelho, ou os ovos, ou isso ou aquilo. Então vamos direto sobre quem é, né? Vamos para o foco. Vamos sobre quem é e sobre aquilo que aconteceu nas nossas vidas. João 19, versículo 30. Deixa eu te dar o contexto do que estava acontecendo. Jesus já estava pregado no madeiro. Tudo já tinha acontecido ali, que precisava ter acontecido. Ele estava nos seus últimos minutos de vida no madeiro. E por um momento ele teve sede. E ele fala assim: eu tenho sede, me dê algo de beber. Isso nos versículos anteriores. Os soldados que estavam ali, eles pegam uma lança, uma cana, colocam uma esponja na ponta, molham no vinagre, dão ali para Jesus beber daquele vinagre. Ele bebe do vinagre e ele traz essa resposta que a gente vai ler nesse texto. Mas só para você entender espiritualmente o que está acontecendo. Jesus ele fala sobre trazer um novo vinho sobre o mundo, certo? Uma nova aliança, uma nova estação, um novo tempo. Jesus é o próprio vinho novo, a nova aliança. Ele derramou o seu sangue no madeiro como novo vinho, que nós devemos reter e viver. E ele olha para esses soldados, para aqueles que estavam ferindo ele, mutilando o seu corpo, e ele diz: eu tenho sede. E não houve nenhum tipo de misericórdia, não houve nenhum tipo de compaixão ali daqueles homens, e entregaram vinagre, algo que poderia até ter se tornado um vinho, mas ele se estragou ali. Então esse é o tipo de vinho que o mundo tem para me oferecer, pois eu vou oferecer um vinho melhor. É isso que Jesus está dizendo na cruz aqui agora. O mundo me oferece esse vinagre velho, sujo, para eu saciar minha sede, mas eu darei uma bebida que jorra por toda a eternidade. Eu darei um vinho que alegra, que satisfaz, que cura, que transforma, que restaura, através de apenas uma única frase que ele disse no madeiro, que ecoa por toda a eternidade. Ele bebeu aquele vinagre, e depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Vamos orar? Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, apesar de vermos filmes e ouvirmos histórias, Senhor, nós não conseguimos colocar a nossa mente, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor passou nesse momento. Nós não conseguimos colocar os nossos pensamentos ao redor da realidade da paixão que Cristo viveu. E nós não estamos aqui, Senhor, para ter dó daquilo que aconteceu, embora tenha sido extremamente complicado e absurdo para qualquer um de nós, mas por causa disso, o Senhor nos dá vida. Por causa da tua cruz, nós sabemos que hoje nós somos livres. Por causa da tua cruz nós fomos restaurados. Por causa da tua cruz nós estamos aqui diante da tua presença. Nós estamos aqui nos apropriando da tua glória e devolvendo adoração diante da tua presença. Nós te agradecemos por não ter se entregue pela metade.
Senhor fez por nós foi completo, foi definitivo, e nós apropriamos disso no nosso coração, recebendo a salvação em nós nessa noite, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício de cruz, obrigado pela tua entrega, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por se responsabilizar pelo meu pecado, pelo pecado dos meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez maldição para que nós não fôssemos malditos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que o Senhor tinha proposto no teu coração, em tomar sobre si a ira de Deus, para que nós fôssemos libertos. Então nessa noite, Jesus, dá-nos uma realidade de que esta salvação já foi consumada nas nossas vidas. Que nós possamos sair dessa casa nessa noite com o entendimento que tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito, que toda a dívida foi paga, que todo o pecado foi apagado, que a justificação dos céus vieram sobre nós. Senhor Jesus, faz a tua vontade nas nossas vidas, estabelece o teu reino, estabelece a tua justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dá uma salva de palmas ao Senhor em seu lugar. O tema da mensagem de hoje é: já está pago. Dá uma olhada para a pessoa bonita que está do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, vai quem está do seu lado mesmo, e fala assim: já está pago. Olha para o outro lado aí e fala: já está pago. Você tem aquela interação com o pessoal, entendeu? Senão a gente fica muito tenso aqui. Eu sei que você ama fazer isso, falar com o irmão que está do seu lado. A palavra que Jesus usou em grego, não sei se exatamente é essa a pronúncia, mas é tetelestai. Está completo, está consumado, está pago, foi feito, foi resolvido. Essa não é uma palavra de derrota, não foi uma palavra que Jesus se entrega, não foi uma luta que ele havia perdido e ele fala assim: tudo que eu podia ter feito eu fiz. Mas é um brado de vitória. Apesar do corpo cansado de Cristo, da incapacidade talvez ali dele de berrar ali ou gritar alto, porque o pulmão dele estava sendo comprimido pelo formato que ele estava ali no madeiro, todo o corpo dele já estava ali sofrendo fisicamente. Então ele dá uma ordem nos céus, um grito de vitória: tetelestai, está consumado, está pago, está feito. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz, acabou. E por isso nós somos livres. Esse é o real motivo, esse é o real fato do porquê todos nós estamos aqui. Esse é o real motivo do porquê um dia nós ouvimos falar de Jesus, nós fomos até uma igreja e nós continuamos indo na igreja, porque um dia ele disse que já estava consumado. O túmulo está vazio, não tem mais nada dentro do túmulo, e você pode viajar lá para Jerusalém agora. Quem aqui vai para Jerusalém em breve? Amém? Recebe aí, estou louco para ir para lá. Vamos todo mundo junto. Você pode ir para lá e ver com seus próprios olhos. Essa é uma realidade, amados. Nós não estamos falando de uma história criada por homens, de um filme muito bem feito. Nós estamos falando de algo real, algo que, por mais que a história tenha tentado reescrever várias vezes, se mantém verdadeiro, se mantém corrigido, se mantém sempre volta para o centro verdadeiro, nunca se perde.
Por mais que intentem contra a verdade de Deus permanece fiel. Não existe nenhum livro jamais publicado no mundo inteiro que manteve a sua verdade como a Bíblia mantém a sua verdade em toda a história. O significado de tetelestai no grego, ele quer dizer assim: está completamente pago, a dívida foi quitada, a obra foi finalizada, nada mais precisa ser acrescentado. Não tem mais nada para ser feito, espiritualmente falando. Tudo já foi feito. E essa palavra, ela é usada em 3 contextos. E esses 3 contextos, eles se tornam uma realidade sobre a tua vida nessa noite. Em primeiro lugar, é um contexto financeiro. Quando uma dívida era totalmente paga, ela era totalmente removida. Você já teve, não precisa levantar a sua mão para não te constranger. Você já teve uma dívida muito grande que você ficou anos negociando, ou pagando, ou tentando resolver. E aí você pagou a dívida e falou: meu Deus, que delícia, que bênção isso aqui. Parece que você respira de novo depois que isso acontece. Ou você quita um carro, quita uma casa, algo que acontece assim. Parece que um peso é tirado. Isso é só um pedaço daquilo que Jesus fez na cruz. Também fala de um sacrifício. Quando um cordeiro perfeito era aceito nos céus, um cordeiro sem mancha, o primeiro, o princípio ali, a primícia, ela é aceita. E também uma missão cumprida. Quem aqui já teve um dia muito difícil de trabalho, e aí você termina seu dia de trabalho e você fala assim: agora eu posso descansar. Sabe esse prazer do descanso? A gente vai falar um pouquinho de descanso nessa noite. Sabe aquele prazer de descansar? Eu terminei, está concluído, está feito. Olha o que nós construímos, está feito. E aí eu posso entrar no descanso do meu Senhor. Existem algumas áreas da sua vida que estão precisando ser acessadas pelo perdão de Jesus. E Jesus está acessando a tua vida nessa noite. Ele quer entrar nas tuas finanças, Ele quer entrar naquilo que tem sido sacrifício para você, Ele quer entrar naquilo que você está construindo, porque Ele quer que se conclua na presença do Senhor. Ele quer que essa dívida seja cancelada, Ele quer que essa falta seja apagada, Ele quer que de forma completa você encontre segurança e paz, para que os teus pés pisem em solo firme. E finalmente o seu corpo possa descansar. E eu não estou falando de um descanso físico, mas de um descanso aqui dentro. Muitos de nós nos acostumamos a viver com as preocupações do mundo, das nossas más decisões. E muitas vezes, amados, a nossa mente nos destrói. A nossa mente é como um carrasco que está o tempo todo dizendo: você não tem valor, você não vai conseguir chegar, você é pequeno, você é fraco, as suas palavras não são boas, você não sabe cantar direito, você não sabe pregar direito, você não sabe fazer isso direito, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, você não é um bom filho. O tempo inteiro a sua mente está dizendo isso. Mas nesta noite, pelo sacrifício de Cristo na cruz, um basta dos céus vem sobre você. Aquieta-te, ó minha alma, porque te aflige dentro de mim. O meu Senhor me fará regozijar na presença dEle mais uma vez. Não sei que alma aflita que está ouvindo isso nesse momento, mas Deus está te dizendo: toda a dívida foi paga. A dívida do pecado foi paga por completo. A dívida do pecado foi paga por completo. Foi cancelado. Eu lembro, teve um projeto que eu estava trabalhando. Eu trabalhei por 3 anos nesse projeto. E durante esses 3 anos eu viajei algumas vezes para Costa Rica. E eu achando que eu sabia falar espanhol pra caramba, sabe?
cada país eles têm as suas gírias, os seus modismos, né? Então você aprende a falar espanhol com um professor do México, aí você vai para Costa Rica e você não sabe algumas coisas, embora você saiba dizer o todo. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu fui comprar um lanche, pedir para viagem, para comer no hotel. Eu cheguei lá no lanche falando todo o meu espanhol, cheguei com vontade, arrebentando no espanhol, buenas noches. Fiz o pedido. Aí eu falei assim, eu quero pagar, cobra pra mim aqui, ó. A moça olhou pra mim, ela falou assim, você quer cancelar o pedido? Eu falei, não quero cancelar o pedido, eu quero pagar o pedido. Ah, então você quer cancelar? Eu falei, meu Deus, estou com um problema aqui. Veio um outro cara que também estava viajando e me salvou. Ele veio falando inglês comigo. Me senti muito mal por isso. Ele falou, não, ó, aqui na Costa Rica cancelar e pagar. Cancelar e pagar é a mesma coisa. Eu falei, obrigado. Pode cancelar então o meu pedido. Existem algumas coisas que nós não entendemos. E nós achamos aqui cancelar deixa quieto esse pedido, deixa quieto tudo que a gente está fazendo, eu não quero mais. Porque nós entendemos que nós temos que pagar por ele. Nós entendemos que nós temos que fazer algo. E sabe quando alguém paga o seu almoço, alguém paga a sua janta? Sua conta foi cancelada, você não tem mais que pagar? Sabe aquela satisfação assim? Às vezes já passei por isso, amém, amados? Talvez você tenha passado também. Você foi com as moedas contadas para pagar essa janta. Alguém fala, não, deixa comigo. Na próxima você resolve. Pagou um café. A dívida foi cancelada. Você tinha que fazer, você não vai mais fazer. Você tinha que resolver, mas você não vai mais fazer. E nos surpreende, nos constrange. Amados, Ele cancelou de todas as formas a dívida que nós tínhamos. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 13. A Bíblia nos ensina que o salário do nosso pecado é a morte. Se nós pecamos, nós vamos pagar com a nossa vida. Nós vamos morrer porque nós pecamos. Esse é o salário do pecado. Então nós temos uma dívida, nós temos um preço a pagar. Às vezes você olha lá o seu boleto para vencer, você fala assim, o boleto custa tanto. O boleto do seu pecado custa a sua morte. Está entendendo isso? Estão aqui comigo? Ah, pastor, não gosto quando você fala esse negócio de morte, de pecado. Temos que ser espirituais, amém, amados? Dá pra gente ir pelas meias verdades aqui. Então Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: vocês já estavam considerando que isso era uma realidade. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz todas as suas dívidas, todas as suas falhas, todos os seus erros, todos os momentos que você errou contra você, que você errou contra os seus familiares, todas as vezes que você pecou, que você roubou, que você feriu outras pessoas. Jesus pega todas as escrituras de dívida e prega no madeiro junto com ele. Você não precisa mais pagar por isso. Coloca nos meus ombros que eu pago. Eu vou pagar. Por que Jesus precisava morrer no madeiro? Por que ele não fez a salvação de uma outra forma? Porque Deus é justo. Às vezes a gente diz assim: Deus é justo, mas Ele escolheu nos amar. Isso não é biblicamente correto. Deus é justo,
e nos amou, por isso Ele morreu. É uma soma das coisas. Porque alguém precisava pagar pelo pecado. Se um juiz simplesmente olhasse para suas falhas, existe uma lei espiritual que diz que os nossos pecados, os nossos erros nos dão como condenação à morte eterna. Esse juiz olha para nós e fala assim: eu vejo todos os seus pecados, mas porque eu sou um juiz bonzinho e porque você tem um rosto bonitinho, eu vou te perdoar. Isso seria injusto, porque alguém tem que pagar por isso. Vocês entendem isso, amados? Alguém tem que pagar por isso. E por causa da justiça de Deus, Jesus disse: Ele não precisa pagar, eu vou pagar. Os meus erros, os seus erros, Ele pagou. Posso te pastorear aqui nessa noite? Já posso começar? Vamos para as cabeças? Muitas vezes quando erram conosco, nós falamos assim: Ele tem que pagar por isso. Ele errou, Ele tem que pagar por isso. Alguém precisa tornar essa situação correta. Alguém tem que pagar por isso. Jesus já pagou, amados. Perdoa o teu irmão assim como você foi perdoado. Vou te indicar um livro tão legal. Por que vocês estão rindo? Tem um livro que chama Perdoar é Necessário. Essa é uma realidade, amados, sobre as nossas vidas. Se nós fomos perdoados, nós devemos perdoar como Ele nos perdoou. Abre comigo em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando nós somos filhos, esse texto se torna realidade nas nossas vidas. Se nós somos discípulos, não somente essa realidade que esteve sobre a vida de Jesus, ela está sobre a nossa vida também. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O Filho reflete a glória de Deus. O Filho irradia a glória de Deus. Por quê? Porque ele está sendo iluminado pela glória de Deus. Então esta glória que me ilumina, que te ilumina, ela precisa refletir sobre aqueles que estão em escuridão. Estão aqui comigo? Se este perdão ilumina a minha vida precisa ser perdão que ilumina outras pessoas. Se sobre mim veio graça restauradora, se sobre mim veio cura sobre as doenças, perdão sobre os pecados, uma alteração do meu caráter, uma alteração daquilo que eu preciso caminhar, das minhas vontades, se eu estou sendo alterado na natureza de Cristo, dentro de mim e através de mim, irradia a glória de Deus. E não é eu que sou especial, eu e vocês, todos nós. Nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Com essa animação, amados. Quem aqui é filho de Deus? Então você irradia a glória de Deus. Você reflete a presença de Deus. Você reflete quem Deus é. Ele não está mais pagando, Ele já pagou. Já está terminado. Ele já terminou, Ele se assentou num trono de glória. Aonde Jesus está nesse momento? Ele não está no túmulo. Aonde Ele está? Sentado à destra de Deus Pai. Por que é importante que a gente saiba disso? Porque esta é a promessa de que Ele intercede por nós por toda a eternidade. Eu preciso saber que o meu Jesus está sentado à direita de Deus Pai, porque Ele está sentado naquilo que a teologia chama de trono da graça. Então Ele está num lugar derramando graça sobre as nossas vidas o tempo todo. Qualquer tipo de acusação,
que chegar no trono de Deus, Satanás, seus demônios, olha, eu vi fulano fazendo tal coisa, manda um raio dos céus lá, Deus, sobre a vida dele. Aí Jesus está sentado lá, olha as minhas mãos, olha o meu lado aqui, já está pago, pode ir embora. Vocês estão entendendo isso? Ele está sentado à destra de Deus Pai, recepcionando todas as obras e tentativas de Satanás. Por isso ele é o nosso intercessor. Ele recepciona e do mesmo jeito ele já manda embora. Nada prevalece diante da presença de Deus. Nenhum intento das trevas, nenhuma palavra de acusação, nenhuma palavra de vergonha, nenhum medo que possa vir sobre o teu coração pode permanecer na certeza de que Ele terminou a obra e está sentado no trono da graça. Continua aqui comigo, eu não estou entendendo. Ele já terminou, Ele está sentado lá. Os sacerdotes do Antigo Testamento entendiam que eles precisavam interceder de pé, que eles estavam no meio da obra sendo executada. Jesus se senta, porque Ele terminou. A gente só senta quando a gente termina. A gente só senta quando a gente termina. Já fiz o que eu tinha que ter feito, agora eu posso sentar. E se Ele se assentou, é porque não falta nada. Se Ele se assenta no trono da graça, é porque não falta nada sobre a tua vida. Senhor Jesus, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu preciso disso para eu ser feliz, eu preciso daquilo para eu ser feliz, me falta tal coisa. Deus, eu estou triste, eu preciso que o Senhor faça tal coisa, ou Deus tem que fazer tal coisa. Essa frase me incomoda um tanto. Deus tem que. Será? Ele já fez tudo o que Ele tinha que ter feito. Se eu me aproprio da alegria da salvação, eu sou completo. Nós achamos que ter muito, que acumular, nos faria feliz. Alguns acumulam a vida inteira para perceber que não tinham nada. Ele era tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. Estão entendendo isso? Amados, já está consumado. O Filho irradia a glória do Pai. Essa é uma referência do discípulo de Deus. Nós estamos no ano do discípulo, amém? Estamos no ano de aprender de Deus e refletir aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Fomos corrigidos e derramamos essa correção que veio sobre nós. Propagamos aquilo que nós aprendemos. Um dos desafios que o Senhor Jesus nos deu como igreja nesse ano é: aprendeu algo, ensine alguém. Se encontre com Jesus para ser corrigido por Ele. Se encontre com Jesus não só para você pedir para os seus próprios prazeres, mas para que as suas atitudes, os seus pensamentos sejam corrigidos pela presença dEle, e se submeta à graça do Senhor, porque tudo que Ele tem para você é bom, perfeito e agradável. Não existe nada que Deus demande na tua vida que vai te trazer um pingo de tristeza, porque nele estão todas as coisas. Tudo aquilo que provém do Senhor para nós é bom. Toda dádiva boa, todo dom perfeito vem do Senhor Jesus. O que você tem feito com as suas tristezas? O que você tem feito com os seus anseios? Entregue no altar do Senhor. E amados, o meu coração pastoral sofre quando eu vejo pessoas que sabem sobre o sacrifício de Cristo, sabem sobre a glória de Deus, entendem aquilo que Deus fez, mas se afastam da presença de Deus. Eu não estou falando daqueles que não conhecem Jesus ainda. É triste, é difícil ver a forma com que eles vivem, mas eu estou falando daqueles que já tiveram um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo voltam para o chiqueiro do qual não deveriam ter saído. Amém? Não estou chamando ninguém de porco aqui, amém, amados? O pastor chamou um monte de gente de porco, falou que está indo para o chiqueiro. Não é isso que eu estou falando, presta atenção. Os nossos comportamentos, amados,
eles vão para o lamaçal do pecado, como a Bíblia nos diz. Que nós possamos não recusar a salvação de Jesus nas nossas vidas. Dificilmente diríamos com a nossa própria boca que isso ou aquilo é mais importante do que Deus na nossa vida, mas nós dizemos com as nossas atitudes. Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 3. Tem bastante Hebreus aqui na mensagem de hoje. Hebreus 2, 3. Isso é para você, preste atenção. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? O que faz a gente pensar que a gente vai conseguir alguma outra alternativa senão Jesus? Eu não estou bem hoje, eu vou para algum lugar onde Jesus não esteja. A gente não fala essa frase, mas a gente faz. Vocês estão aqui comigo? Pecaram contra mim, eu vou resolver de um jeito que eu acho que eu devo resolver, sem Jesus. Como nós achamos que vamos escapar se negligenciamos tamanha salvação? O problema não é falta de provisão, é negligência daquilo que já foi liberado. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que todas as dádivas já foram liberadas para nós. Tudo já foi liberado nas regiões celestiais. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Vou falar de novo. Não nos falta nada. Tudo já foi liberado, amados. Tudo foi feito no madeiro. Se Jesus não fizer mais nada sobre a tua vida, é que Ele continua fazendo, né? Ele continua nos abençoando, Ele continua abrindo portas, Ele continua abrindo caminho, Ele continua enchendo a gente de graça. Mas mesmo que Ele não fizesse mais nada, já nos bastaria. Mesmo que nós não tivéssemos acesso a todas as bênçãos que nós temos acesso, mesmo que nós não tivéssemos outras alegrias das quais já foram providenciadas para as nossas vidas por Deus, mesmo que nada disso se tornaria realidade, nós já temos tudo que nós precisamos. Alegremos-nos nesta realidade. Deixa eu te pastorear. Há pessoas aqui vivendo presas, não porque o preço não foi pago, mas porque não se apropriaram da obra da cruz, não tomaram posse disso sobre os seus corações. Muitos de nós, amados, nos acostumamos a viver num lugar de vergonha. Essa foi a minha realidade por alguns anos. A gente peca, a gente bagunça, a gente faz um monte de coisa errada. E com os pecados, as consequências vêm. De todo jeito vem, a conta sempre chega, amém? Vou fazer um negocinho aqui, mas não vai dar nada. A conta sempre chega, essa é a realidade. Isso é uma realidade espiritual. Você planta, você colhe. É assim. E nós nos acostumamos a viver o tempo todo pensando assim: vai dar ruim, eu vou colher o que eu plantei, a consequência está chegando, eu estou com vergonha dos meus pecados, ninguém pode saber o que eu falei, ninguém pode ver as minhas mensagens, ninguém pode ver o meu histórico de navegação, ninguém pode ver aquilo que eu estou fazendo. Estão aqui ou não estão aqui? Nós nos acostumamos a viver dessa forma. E agora nós estamos em Cristo, nós estamos santificados, nós nos afastamos do pecado, nós já estamos vivendo de uma vida nova, mas nós continuamos carregando vergonha nos nossos corações, sendo que fomos justificados. E você está atraindo maldição sobre a tua vida. Continua aqui ou não? Tudo mudou por dentro, mas eu ainda me permito certas coisas. Eu me permito certas atitudes, eu me permito certas localidades, eu me permito certas coisas que já não fazem mais sentido para mim.
se acostumam a viver na tristeza, que não sabem viver sem a tristeza, se acostumam a viver com medo, que não sabem que estão seguros em Deus. Não há nenhum tipo de motivo para temer. O leão da tribo de Judá está atrás de você, rugindo, afugentando as trevas, mas mesmo assim você está com medo. Se aproprie da obra de Cristo. Muitos de nós nos acostumamos com a vida passada, e a gente fala assim: é fácil se acostumar com coisa boa. Mas é um pouco difícil, amados, nós nos acostumarmos com essa vida nova em Cristo, sabendo que eu fui justificado. Eu não paguei por isso. Esse é o dom gratuito da fé. Essa é a graça de Jesus operando na tua vida. Essa é a salvação de Cristo no teu coração. Muitos se acostumam tanto a viver com a vergonha da vida passada, que não se apropriam da nova vida em Cristo. Se machucaram tanto, se frustraram tanto, que estão esperando se frustrar de novo. Só que agora a situação mudou. As peças do tabuleiro nem são mais as mesmas. Para de se preocupar com o que você se preocupava no passado. Viva a liberdade que Jesus te deu. Pastor, parece que você está falando que eu não vivo livre porque eu não quero. É mais ou menos isso que eu estou falando. Muitos de nós não estamos livres porque nós estamos escolhendo olhar para o lugar errado. A liberdade já foi liberada sobre nós. A graça já foi liberada. Ele pagou para nos libertar completamente. Hebreus capítulo 2, versículo 10. A gente vai ler do 10 ao 15. Você continua aqui? Quer ir embora? Hebreus capítulo 2, versículo 10. Aqui está falando de Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus Ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E quando diz: proclamei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei a minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele destruiu o diabo, amados. Ele tomou todo o poder que o diabo tinha sobre as nossas vidas e arrancou da mão dele. Nós não temos mais que nos prostrar aos nossos antigos pensamentos. Nós não temos mais que nos entregar aos nossos antigos vícios. Isso foi arrancado das mãos de Satanás. Ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Você é livre porque o Filho te libertou. Toda depressão tem que ir embora, toda ansiedade tem que ir embora, todo medo tem que ir embora agora, em nome de Jesus. Porque o Filho te libertou, você é livre. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Você é filho. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Ah não, porque eu fui no médico lá e eu tive um laudo de tal coisa. Que esse laudo não seja a sua identidade. Amém ou não? Amém. Eu sou filho, eu sou filha. Essa é a realidade. Nós somos filhos de Deus.
nós temos a nossa identidade restaurada. Não se envergonhe de chamá-los irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, porque a justificação veio sobre nós. Você não é mais escravo, você é família. O diabo ele já foi derrotado. Ele disse que destruiria o diabo, que tinha poder da morte. Não existe mais morte que nos amedronte ou nos controle, porque mesmo que nós venhamos a passar dessa vida, nós temos acesso à vida eterna. Nós precisamos nos apropriar dessa realidade, amados, senão nós nunca vamos viver como Paulo viveu. Morrer para mim é lucro. Quem é crente o suficiente para dizer morrer para mim é lucro? Faz aí o que você quiser, morrer para mim é lucro. Mas a mesma boca que diz morrer para mim é lucro, não falta porque está chovendo no domingo. Foi um exemplo bobo, mas você entendeu o que eu quero dizer. Não, pode matar, eu não vou negar o meu Senhor. Mas esse sereno. Então aqui ou não? Chega de piada. O diabo foi derrotado. O inimigo tenta, só que ele não tem mais autoridade legal sobre as nossas vidas. Ele vai tentar falar, ele vai tentar jogar mentiras, ele vai se levantar, porque ele vai cair de novo. Ele é insistente. O diabo é insistente, mas ele já não tem mais autoridade legal. Ele não consegue mais vitória. E nós fomos libertos do medo também, amados. Se não existe morte, também não existe medo. Libertaria os que estavam escravizados pelo medo da morte. Jesus não só perdoa, Ele liberta emocional, espiritual e de todas as formas existencialmente. Você é livre. Se Ele pagou, eu posso viver livre. Se Ele pagou, eu não tenho que pagar. A realidade é que muitos de nós ouvimos mentiras a nossa vida toda, ou ouvimos pessoas pregando de forma errada que nós ainda teríamos que pagar alguma coisa para fazer valer aquilo que Jesus fez. Aquilo que Ele fez já está feito, você não precisa fazer mais nada. Esta é a graça. É muito fácil, pastor. O Evangelho é fácil. Ele requer compromisso? Sim. Requer que você abra mão da sua vida? Sim. Mas fazer isso na presença de Deus é fácil. Fazer isso para Jesus é fácil. Quando se torna difícil? Quando o meu eu começa a falar mais alto do que a vontade de Deus na minha vida. Aí a gente sofre. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tenho mais medo. Essa é a chave da mensagem. Nenhum pecado pode nos prender, nenhuma acusação pode nos dominar, nenhuma cadeia pode permanecer. Existe uma condição que você precisa tomar posse: é se apropriar da glória de Deus. É seu por merecimento? Não, é o merecimento dele. Ele só está te dizendo: recebam sobre vocês, eu estou te adotando, eu estou te amando, somente corresponda ao amor. Romanos 8:1: agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Aquele que faz a sua morada em Cristo, aquele que está, aquele que permanece em Jesus, aquele que submete-se à vontade de Deus, aquele que permanece ao lado de Jesus, aquele que abre o coração e fala: Jesus, isso aqui que eu tenho é teu. Eu sou pecador, eu sou pó, eu sou falho, mas é teu. Porque a dívida já foi paga, não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Isso não anda desacompanhado da responsabilidade, mas sim acompanha uma entrega total, que se torna fácil, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a executarmos cada coisa. Cada palavra da Bíblia que vem como um comando sobre a tua vida,
caminha junto com uma porção de graça para você executar. Tudo aquilo que Deus pede para que você faça, Ele te ajuda a fazer. Não só te ajuda, mas Ele faz junto com você. A nossa salvação é pela graça, através de se apropriar do que Cristo fez. E quando isso se torna uma verdade em nós, não existe mais o eu do passado. Nós entramos num processo de salvação. O processo de salvação, ele começa quando nós nos apropriamos disso. E ele é contínuo nas nossas vidas. Ele começa no arrependimento. Mas o arrependimento não acaba no primeiro dia. Talvez lá atrás, eu não sei do que você se arrependeu, mas talvez lá atrás você tenha se arrependido de algo muito grande. Às vezes, adultério, pornografia, drogas, eu não sei o que você viveu lá atrás. Também não faz mais diferença. Você se arrependeu de algo muito grande lá atrás. Mas a realidade é que hoje você continua se arrependendo, de pouquinho em pouquinho, dia após dia. Essa é a evidência da salvação em você. Você se arrependeu de grandes coisas lá atrás, e agora eu continuo derramando pequenas gotinhas de arrependimento todos os dias no altar do Senhor Jesus. Uma vez foram as drogas, uma vez foram as mentiras, uma vez foram as fofocas, e agora eu começo a tratar os meus pensamentos, começo a tratar as minhas intenções. Tratei muito aquilo que as pessoas viram, agora eu trato aquilo que elas não veem. Está entendendo ou não? Esse é o processo de justificação, o processo de remoção da culpa. Quando os culpados eles são justificados em Cristo Jesus, quando você tem convicção da sua culpa, Ele te declara justificado, que Ele paga por isso. Nós entramos na regeneração, nós nos tornamos novas criaturas. Ser feito uma nova pessoa, uma nova criação, no caráter e imitação de Jesus, nós irradiamos a glória de Deus. Aqui também nós entendemos que nós fazemos parte da família de Deus. E nós vivemos em santificação todos os dias. Ser parecidos com Cristo, viver como discípulos. Santificação é a regeneração contínua, o trabalho de Deus de resgatar e justificar as pessoas em nós e através de nós. Você se santifica todos os dias para que Deus continue operando através de você. Hebreus 4, versículo 6, estou chegando ao fim. Aí mexe com o ego do irmão. Brincadeira. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Quando isso foi escrito para eu saber quando foi essa oportunidade, pastor? O hoje está entre aspas, porque o hoje é quando nós ouvimos a voz de Deus. Você ouviu a voz de Cristo hoje? Esse descanso está disponível para você. Você não ouviu a voz do Senhor? Ele quer falar com você ainda essa noite. Se ouvirem a voz, não endureçam o coração. Jesus tem um descanso para te colocar nessa noite. Jesus tem um descanso que Ele está te atraindo nesse momento. Existe um descanso disponível na presença do Senhor para se assentar com Ele em trono de glória. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei que situação está vindo sobre você, mas existe um descanso que Jesus está te atraindo nesse momento. Existe um lugar que Jesus quer tirar o fardo de você. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. O texto diz que muitos não entram no descanso por desobediência. O pecado, amados,
ele nos torna cansados, ele nos torna machucados. O pecado custa caro. Então toda vez que nós pecamos, isso nos leva à fadiga. Estão entendendo aqui ou não? Às vezes fazem algo contra vocês, ou a sua demanda aumenta. Corre para Deus. Seremos tentados no meio da nossa correria, no meio daquela afobação do nosso dia a dia. Seremos tentados a pecar, mas pecado não é descanso. Descanso é na presença de Deus. A obra está pronta, o descanso está disponível, mas nem todos entram. Existe um descanso de Deus para a sua alma nessa noite, e através dessa noite a chave é: abra o teu coração. Deus está te dando um descanso da sua culpa. Deus está te dando um descanso da sua tentativa de merecer alguma coisa. Deus está te fazendo descansar de uma condenação. Deus está fazendo você descansar de uma ansiedade espiritual. Deus está fazendo você descansar, amados, do peso que você mesmo está colocando sobre você, da dívida que você mesmo está colocando na tua vida. Tem pessoas que estiveram ao longo da semana toda, mas entraram aqui nessa noite se cobrando muito. Deus quer te trazer para o descanso. Eu já resolvi a sua demanda, filho. O Senhor está dizendo para você: eu já resolvi a sua demanda. Entra no descanso do teu Senhor. Quem entende que está pago, para de tentar pagar de novo. Já está pago. Deixa Deus fazer o melhor dele sobre o teu coração. Ele quer te dar descanso nessa noite. Nós cremos na obra completa. Nós renovamos a nossa mente. Nós rejeitamos acusações. Nós vivemos em liberdade. A liberdade do Senhor está vindo sobre a tua mente nesse momento. A liberdade do Senhor está vindo sobre o teu coração. Jesus, ele não começou a boa obra na cruz, ele já completou a boa obra na cruz. Se ele disse está pago, quem somos nós para tentar pagar de novo? O inferno perdeu o direito legal que ele tinha sobre você. O inferno perdeu o direito legal que ele tinha sobre a sua casa, sobre a tua família. A sua vida é de Cristo. Ele que te dá descanso, Ele que te justifica. Sabe o que é ser justificado? Você tinha uma lista enorme de coisas erradas que você fez. Aí agora, se alguém vai procurar a sua ficha, deixa eu ver o que ele fez no passado. Não tem nada lá. Não há gota de sangue no registro. Deixa eu pesquisar o nome desse irmão aí, vamos ver, vamos puxar a capivara dele. Não tem nada lá. Já está pago. Você foi justificado. Você tinha erro, mas ninguém vê mais. Aprenda a viver debaixo desse descanso do Senhor. Pare de tentar merecer. Pare de tentar provar teu valor. Essa palavra é para mim também. Muitas vezes eu estou tentando provar meu valor. Muitas vezes nós estamos tentando trabalhar ali para mostrar que a gente faz algo, né? Muitas vezes nós estamos nos desgastando mais do que nós deveríamos. Entra no descanso do teu Senhor. Deixa o Senhor te levar para pastos verdejantes, para um lugar seguro. Mas vão falar mal. Sempre vão falar mal. Do coração pecaminoso procedem as más obras. É assim. Para de tentar merecer, para de tentar agradar. Jesus não teve nada do que se falar contra ele, e ainda assim rejeitam, machucam. Já está pago. Já está pago. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Deixa eu te pastorear nesse momento. Discípulos fazem perguntas difíceis.
Discípulos fazem perguntas difíceis. Discípulos levam suas demandas ao Mestre. Que nós possamos levar nossas demandas ao Mestre nesse momento. Quem ainda está vivendo como devedor aqui? Quem ainda carrega a culpa de algo que Jesus já pagou? Quem ainda vive preso por algo que já foi vencido? Você é livre. Hoje é dia de viver e ouvir de Jesus. Tetelestai, está consumado, já está pago. Hoje é dia de entrar no descanso. Você está com a alma aflita? Está preocupado? Eu estive preocupado essa semana. É hora da gente descansar na presença de Deus.